Olá, telespectadores do programa Fique Bem. Eu sou Tiago Pereira, médico mastologista, o médico especialista em doenças da mama. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas em relação às doenças da mama e principalmente o maior medo de todos, que é o câncer de mama. O câncer de mama, como todo câncer, é uma célula que apresenta um comportamento diferente das células normais no seu corpo. É uma célula que se multiplica mais rápido e, infelizmente, tem um poder de se multiplicar a ponto de invadir outros órgãos. Por isso que o câncer mata, porque ele invade pulmão, invade cérebro, fígado. Esse é o poder do câncer. A principal característica dele é ele ser invasivo. Por isso que a gente tem tanto cuidado com ele. O câncer mais frequente entre as mulheres é o câncer de pele do tipo não melanoma. É um câncer que, de certa forma, é tranquilo, porque muitas vezes tem paciente que nem sabe que tem esse câncer. É uma feridazinha que aparece na pele, principalmente em idosos, pacientes de pele branca, e que muitas vezes você no próprio ambulatório, no próprio consultório, você já retira aquela lesão. Então, dificilmente vai precisar fazer um tratamento pior, tipo uma mutilação, quimioterapia, radioterapia. Em segundo lugar, vem o câncer de mama, que esse sim é que a gente tem maiores problemas, que infelizmente, apesar dele não ser o mais frequente, ele é o que mais mata e ele que tem um tratamento mais prolongado. É o tratamento que precisa muitas vezes retirar a mama, fazer quimioterapia e radioterapia. Daí nossa preocupação em relação ao câncer de mama. A grande questão de se prevenir contra o câncer de mama, a gente trabalha em dois pontos. Tentar evitar que ele apareça, que infelizmente é um pouco difícil, mas como é que eu posso fazer isso? Existem duas coisas que isso serve para a nossa vida de uma forma geral, como para todos os outros tipos de doença. Praticar exercício físico, evitar o sedentarismo e ter uma boa alimentação. Preferir alimentos mais naturais possível, evitar alimentos artificiais, evitar gordura, açúcar, comida salgada. Isso é muito bom. Mas a gente não tem como fazer essa prevenção de forma tão boa, mas a gente tem como fazer outra prevenção que a gente chama até de prevenção secundária, que é detectar o câncer de uma forma precoce, que é a partir dos 40 anos de idade, toda mulher deve fazer sua mamografia anual, porque a gente descobre o câncer no começo, aí a gente tem como tratar e curar de forma bem mais efetiva. Uma das dúvidas que muitas mulheres têm é que se o câncer só aparece em mulheres mais velhas. Infelizmente, a gente está vendo que há uma mudança de padrão. Mulheres mais jovens, mulheres com menos de 50 anos de idade, estão tendo câncer de mama também. É tanto que foi feito um estudo em Goiás que mostrou que 25% das mulheres que têm câncer de mama são mulheres que têm menos de 50 anos de idade. Então, todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade ou até mesmo também têm que se preocupar. Mas lembrando, a mamografia, que é o exame que a gente passa, que a gente manda fazer esse rastreamento, é feito para as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Isso é uma determinação da Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente não tem uma causa determinada para o câncer de mama, aquele ponto, saber qual o gatilho que vai começar o câncer de mama. A gente sabe que existe uma predisposição do paciente. Tem muitas mulheres que podem vir com essa predisposição desde o nascimento, mas que nem vão desenvolver. Infelizmente, a gente não sabe o gatilho. O que está muito em voga hoje em dia é a gente saber que esse estilo de vida que a gente está levando hoje contribui bastante para o aparecimento não só do câncer de mama, mas para outros tipos de câncer. Mais uma vez eu bato no ponto da questão da alimentação, da questão da falta do exercício físico. Isso a gente está considerando e está considerando muito hoje em dia. O diagnóstico precoce é muito importante para o câncer de mama. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa parte aí nas campanhas. Eu tento até nas minhas campanhas, quando eu faço as palestras, as entrevistas, colocar isso. Colocar para os pacientes que o importante não é tanto a questão do nome prevenção, mas sim a detecção precoce. Por quê? Porque o câncer de mama é um câncer que tem cura, mas para ele ter cura, ele precisa ser encontrado no início.
E lembrando que muitas vezes o câncer, quando ele é pequeno, não precisa fazer quimioterapia, não é necessário fazer a cirurgia da mama, tirar a mama, eu posso deixar a mama, tirar só o câncer. E isso é muito importante para a mulher. A mamografia está indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade e ela deve ser feita anual. Lembrando que o Ministério da Saúde difere um pouco da gente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ele preconiza a cada 2 anos e a partir dos 50 anos de idade. A gente não concorda com isso. A gente ainda preconiza anual a partir dos 40 anos de idade. Essa é a determinação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade de Câncer também. Muitas mulheres têm dúvida e querem substituir a mamografia pelo autoexame. O autoexame é um exame muito importante porque é o autoexame que você vai conhecer o seu corpo. Mas infelizmente o autoexame não detecta o câncer no início. Muitas vezes a gente costuma dizer que quando o câncer é palpável, ele já está um pouquinho grande, já está um pouco avançado. Mas a gente não desestimula as mulheres a não fazer o exame. A gente pede às mulheres que continuem fazendo, até porque é importante nesse intervalo anual entre uma mamografia e outra, fazer também o autoexame para se conhecer, que pode aparecer alguma coisa, alguma alteração nesse intervalo. O autoexame a gente indica para todas as mulheres a partir dos 20 anos de idade. Aquelas mulheres que menstruam, a gente orienta a fazer de 7 a 10 dias após o último dia da menstruação, porque a mama está mais preparada para isso, está menos dolorida. Então pode ser feito durante o banho, em pé. Tem muitas mulheres que preferem, até porque é mais fácil, desliza, ou pode ser feito deitado antes de dormir. O importante é palpar toda a mama e a axila. Como é que eu palpo, doutor? Você pode botar o braço por trás da cabeça, a mão por trás da cabeça, com a outra mão você vem palpando a mama. Você divide a mama como se fosse um caracol ou como se fosse raios de bicicleta, mas lembrando que tem que palpar toda a área da mama. Isso deve ser feito para todas as mulheres a partir dos 20 anos de idade. E se não menstruar, escolhe um dia no mês, geralmente o primeiro dia no mês, porque você já decora isso e não se esquece. O câncer tem cura, mas para ter cura a gente precisa encontrá-lo. E para isso a gente precisa fazer os exames. Não se esquecer de a partir dos 40 anos de idade fazer a mamografia anual. Então tem que acabar com esse mito de que câncer não tem cura, que muitas vezes as mulheres não procuram fazer exame, não procuram fazer sua mamografia, seu autoexame, porque diz, eu vou descobrir e não tem cura. Mas isso é mito, tem cura sim. E a paciente que tem câncer de mama consegue voltar a viver na sociedade normalmente. Um grande exemplo é que câncer de mama não dá direito à aposentadoria. Existem várias formas de tratamento do câncer, vai depender do estágio dele. Mas de uma forma geral, a gente tem um tratamento cirúrgico, que vai depender do tamanho do tumor. Se for um tamanho pequeno, eu posso fazer uma cirurgia que chamamos de cirurgia conservadora. É uma cirurgia que não precisa tirar a mama, só tiro a área, o tumor e a área ao redor do tumor. Dependendo do tamanho, se estiver um pouco aumentado, aí sim eu preciso retirar a mama, que é a cirurgia chamada de mastectomia. Muitas vezes a gente complementa a cirurgia com alguns tratamentos. A quimioterapia, que é um tratamento que é feito dependendo a cada 21 dias ou semanal, é uma medicação que se coloca na veia, que muitas vezes é aquele que dá o efeito colateral, que é o vômito, a queda do cabelo. Seguido da radioterapia, que muitas pacientes chamam como se fosse um banho de luz. E é justamente isso, é um raio que é colocado em cima do local da mama ou do local que teve o câncer, que também é um complemento. E hoje nós temos tratamentos cada vez mais modernos. Existe um antes e depois desse tratamento que foi colocado, que é a terapia hormonal, que o grande exemplo é o tamoxifeno, que é um comprimido que você vai ter que usar de 5 a 10 anos, e existem medicações mais modernas ainda, que nós estamos hoje com a terapia biológica,
que muitas pacientes chamam de vacina, que nada mais é do que uma medicação também usada na veia, mas que isso está dando uma sobrevida muito grande às nossas pacientes. E existe o antes e o depois dessas medicações. Por isso que eu costumo dizer que o câncer tem cura, porque nós temos várias armas para um alvo só. Muitas pacientes têm dúvida em relação à diferença de nódulo e cisto e fazem também a confusão em relação ao câncer. Lembrar que 98% dos nódulos que nós temos são nódulos benignos, só 2% são câncer. Mas para eu dizer isso eu tenho que ver, eu tenho que fazer exames, muitas vezes eu posso pedir biópsia ou punção, então eu tenho que examinar. Não é que você vai estar com um nódulo e vai deixar achando que é benigno. E o que é um nódulo? Um nódulo nada mais é do que uma área mais endurecida da mama, um caroço, uma nodularidade. E muitas vezes é benigno. E o cisto? É um nódulo, mas um nódulo com líquido dentro. Também é uma coisa extremamente tranquila, mais tranquila até mesmo do que o próprio nódulo. Mas também deve ser avaliado para a gente fazer o diagnóstico diferencial com câncer de mama. Para assim a gente excluir o câncer e a gente ficar mais tranquilo. Muitas vezes a maioria dos nódulos e cistos a gente só acompanha. Toda mulher que tiver qualquer alteração na sua mama deve procurar um mastologista, caso não tenha um mastologista perto, mas pelo menos algum médico do posto. Qualquer alteração deve ser bem vista. Eu costumo dizer que quem mais sabe palpar a sua mama é a própria mulher, porque ela sabe a diferença que acontece entre um mês e outro. Então qualquer alteração não é só alteração na palpação. Eu me esqueci de falar, mas o autoexame também é importante que você se veja no espelho, porque muitas vezes tem câncer que aparece como alterações de pele. Então alterações de pele, manchas, feridas que demoram a cicatrizar, retrações, que é repuxamento da pele, saída de líquido do bico do peito, quando você passa a mão, sente alguma área estranha, um caroço, um nódulo, uma área mais espessa, deve ser esclarecido. Não guarde doença, porque se for um câncer, você já pode diagnosticar no começo e ter como tratar e ficar boa, curada. Obrigado à TV Sol pelo convite de poder esclarecer a sociedade sobre um tema tão importante. Espero que tenha esclarecido e, se precisar, eu estou sempre à disposição para a gente fazer essa conversa que é muito importante para a gente esclarecer a população. E lembrar que vocês tenham isso aqui e repassem, multipliquem essas informações, que é muito importante. Daqui a 2 meses, outubro, nós estaremos no Outubro Rosa, que é um mês de campanha em relação ao câncer de mama, que é onde a gente chama a atenção da sociedade, mas lembrar que não é só o Outubro Rosa que a gente tem que lembrar disso aí, tem que ser o ano todinho. Então isso é uma coisa contínua, porque infelizmente o câncer está aparecendo todo dia. Obrigado.